É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, que bom estarmos juntos nesta manhã de quarta-feira, dia 11 de setembro. Eu não tenho dúvidas que mais uma vez, nesta manhã belíssima, Deus continuará falando ao vosso coração. Antes, porém, desejamos trazer as palavras de Jesus, está lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, o versículo 33, onde lemos: Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. Estas palavras que Jesus nos mostra e nos dá a certeza da sua presença, do seu companheirismo, depende muito da maneira como nós estamos buscando a Deus, colocando Ele na escala de valores em primeiro lugar. Há muita gente que está buscando a Jesus mais pelas coisas, mas não deve ser isso, tá? Essa inversão está totalmente equivocada. Ele é que deve ser buscado em primeiro lugar. Depois, o que estiver faltando, Ele acrescentará certamente. Guarda estas palavras no seu coração. Desejamos, nesse início do nosso programa, fazer uma oração de gratidão por você estar conosco nesta manhã. Oremos. Pai, obrigado por este dia, por esta manhã, quando outra vez abrimos os ouvidos da alma e do nosso coração para recebermos a Tua inspirada palavra. Que Tu se digne de abençoar a cada telespectador através de toda a exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com esta primeira parte desta mensagem que Deus nos deu e nós transmitimos em nosso tempo. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Este texto fala daquele episódio da tentação de Jesus lá no Monte da Tentação, no deserto. Portanto, vamos ler esta passagem. Lucas 4, de 1 a 13. Vamos ler. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Então Jesus lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele renderás culto. Então o diabo, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém? Vamos ainda orar, irmãos. Pai, queremos te bendizer e te agradecer por tudo que já foi realizado nesta hora. E agora te pedimos que tu fales ao nosso coração, dando-nos discernimento desta escritura que acabamos de ler e ouvir,
para que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que nesta noite Tu fales ao nosso coração, a despeito dos cuidados que devemos ter, da nossa atenção que deve ser redobrada quando sofrermos algum tipo de tentação em alguma área da nossa vida. Abençoe a toda a igreja e a todos quantos estão conosco nesta hora, nos ouvindo e nos assistindo. Abençoe e fales ao nosso coração de tal maneira que esta palavra ela derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, a despeito das tentações, das quais nós somos diariamente atacados, somos muitas vezes tentados, e quando não estamos em espírito de oração, como a Tua palavra diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós poderemos cair, Senhor, porque muitas vezes por falta de vigilância estamos vulneráveis. Portanto, ajuda-nos e abençoe-nos e fales ao nosso coração agora em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Irmãos, eu queria dar um título a esta mensagem: Vencendo as Tentações, baseado neste texto de Lucas 4, de 1 a 13. E eu quero nesta noite, antes, dizer para vocês que é bom a gente tomar conhecimento, fazer lembrar, ouvir à memória, que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, apresentam Jesus sobre um aspecto para o qual ele veio a este mundo. Por exemplo, nós vemos que no evangelho de São Mateus, Jesus é visto como rei, e como rei, simbolicamente falando, ele é representado pelo leão, por isso que ele é chamado o leão da tribo de Judá. No evangelho de São Marcos, Jesus é tratado e é visto e chamado como servo, representado pela novilha, pelo cordeiro, para o qual ele também veio ao mundo. E no evangelho de Lucas, é o evangelho que trata de Jesus como homem. E aí João mostra que ele, na condição de filho de Deus, em Lucas, ele veio cumprir a missão para a qual Deus o enviou ao mundo. O evangelho de João é o único que não trata desse episódio da tentação. E aí eu fui procurar saber, assim, tive a curiosidade de pesquisar alguns comentários, alguns comentaristas, e pude discernir que pelo fato de João ser o evangelho que trata de Jesus na condição de Deus, o homem, né, Jesus, mas que ele era Deus. Jesus tinha 2 naturezas, humana e natureza divina. Então João não tratou desse episódio da tentação, certamente porque Deus jamais seria tentado e ele não pode ser tentado. E a gente vai ver isso logo adiante. Então os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os únicos que tratam deste episódio da tentação. Somente esses 3 primeiros, portanto, tratam da tentação de Jesus. E aí, meus irmãos, eu queria falar sobre este aspecto, mostrando que essa tentação ficou registrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e principalmente Lucas, que é o que nós vamos trabalhar nesta hora, apresentando Jesus como sendo o nosso representante, como homem que veio realmente, conforme Paulo nos diz na carta aos Romanos capítulo 6, Jesus é o segundo Adão, o primeiro Adão lá no Éden, o segundo Adão que Paulo trata, escrevendo aos Romanos, trata de Jesus. Por isso nós trataremos desse tema, vencendo as tentações, trazendo como exemplo Jesus na condição de homem. Do mesmo modo como nós somos tentados, Jesus foi tentado também, lá no monte da tentação, que fica em Jericó inclusive. É uma montanha, no deserto. Sempre quando nós visitamos em nossas excursões, a gente vai lá no Monte da Tentação e a gente vê, já tivemos a oportunidade de subir num teleférico lá em cima e ficamos de lá vendo a visão deslumbrante lá embaixo do deserto. Só tem
pedras e areia e dunas, é um deserto. E foi lá onde Jesus foi tentado. E ele então experimentou uma grande variedade de tentações ao longo daquele momento em que ele estava ali. Ele estava iniciando o seu ministério e para isso sentiu-se desejoso de se preparar 40 dias e 40 noites em jejum e oração, reservado. E foi ali naquela circunstância que Satanás se aproveitou para realmente investir contra ele. E aí, meus irmãos, eu quero que nós pensemos um pouquinho, que do mesmo modo como Jesus foi tentado, nós também somos tentados, em todas as áreas da nossa vida. A tentação, irmãos, ela vem e acontece para que nós possamos realmente apresentar, não é apenas uma resistência ao pecado, mas também darmos uma prova do nosso relacionamento, da nossa intimidade com Deus. Dela dependerá a nossa fraqueza de cedermos ou cairmos em tentação. No Pai Nosso, quando Jesus orou, Pai Nosso que estás no céu, Ele orou: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a oração é uma das armas, é um dos grandes, podemos dizer, instrumentos que nós temos para usar contra a tentação. Tanto é que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus enfrentou as tentações, sim, como nós também somos tentados, sem ceder ao pecado. Ele nos mostra que não temos que pecar quando enfrentarmos as iscas sedutoras de Satanás, que ele joga para que nós caiamos em tentação. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, relata o escritor que porque nós temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém ele também sofreu a tentação, como nós. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, mas ele não caiu, ele não cedeu à tentação. E o personagem que induziu Jesus a querer realmente cair na tentação, era um ser que no passado, ele era um querubim, era um anjo, que estava na presença de Deus, desfrutava da glória de Deus, mas não sabemos como foi, é um mistério, não há como explicar como é que ele, na condição de um querubim, um ser perfeito, cedeu ou caiu, né, na sua própria cilada de querer usurpar ou ser igual ou maior do que Deus. Não sabemos como esse pecado foi inoculado no coração desse ser. O fato é que ele tentou realmente querer ser igual ou maior que Deus, e lá no Éden incutiu isso na mente dos nossos pais. Havia uma ordem dada, estabelecida por Deus, que o homem não ultrapassasse aquele limite de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Satanás veio, disse: olha, não é bem assim. É porque no dia que você comer, você vai ficar, né? Vai ser como Deus. Então, Satanás colocou esse sentimento no coração dos nossos pais. E por isso eles caíram naquela tentação e cederam. Então, o primeiro Adão caiu, foi tentado e caiu em tentação. O segundo Adão, Jesus, ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Isso é importante. E o personagem que levou e tentou Jesus foi o próprio Lúcifer, o próprio Satanás, o diabo. Lembrem-se, Jesus estava 40 dias e 40 noites lá no deserto, se preparando para iniciar seu ministério. Diz o texto que
Ao término daqueles dias, ao fim dos quais, verso 2, ele teve fome. Irmãos, eu queria que nós parássemos um pouquinho aqui e pensássemos na condição física, biológica em que Jesus se encontrava. Ele estava com fome. Essa era uma necessidade de Jesus, alimentar o seu corpo. O seu corpo estava fragilizado. Eu quero dizer com isso que Satanás, ele procura brechas, ele procura qual é o ponto fraco de cada um de nós. O ponto fraco de Jesus naquela circunstância era a fome. E Satanás, então, viu que ali era uma grande chance para realmente jogar, podíamos dizer, uma isca em Jesus morder. E quando Satanás veio investir, a primeira tentação que ele levou foi essa. Diz aqui no Evangelho de Lucas, conforme lemos, disse-lhe o diabo: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães, ou em pão. Presta atenção, irmãos, isso é um fator importante. O ponto fraco de Jesus ali era a fome. Seu corpo estava precisando, necessidade de alimentar-se para poder ter resistência física. E Satanás jogou a primeira investida, a primeira seta, se. Observe a conjunção, se tu és o Filho de Deus, gerando dúvida no coração, insegurança no coração de Jesus, na condição humanamente falando, porque Jesus, ele tinha duas naturezas. Ele, como homem, estava ali sendo agora testado. Se tu és, Satanás estava insinuando Jesus a duvidar até de que realmente ele era o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E nós vamos ver que durante toda a vida de Jesus, o diabo sempre colocou essa seta: se tu és o Filho de Deus. Por 3 vezes, nesse capítulo, nós vamos encontrar Jesus sendo tentado. E observe, irmãos, que a investida era essa. O ponto fraco de Jesus agora, naquela circunstância, era a fome. Ele conhece, portanto, qual é a fraqueza de cada um de nós. E aí ele disse: transforma estas pedras em pães. Eu poderia perguntar a vocês: Jesus tinha ou não tinha poder de transformar pedras em pães? Tinha e tem. Porém, se naquela circunstância Jesus realmente transformasse aquelas pedras em pães, ele estaria simplesmente fazendo a vontade do diabo. Por isso que numa outra ocasião Jesus disse: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus deu uma resposta de acordo com aquilo que ele realmente estava pronto e disposto a fazer, senão unicamente a vontade do Pai. Por isso que ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus venceu aquela primeira investida do diabo com a palavra. Irmãos, o escritor cristão Hallesby, ele disse o seguinte: se somos vencidos pela tentação, é porque não agimos com inteira sinceridade em nosso desejo de obter a vitória, e secretamente estamos num pacto com o pecado. E Benjamin Franklin disse: é mais fácil resistir à primeira tentação que satisfazer as outras que lhe seguem. Então, na primeira investida que o diabo fez, Jesus automaticamente resistiu com a palavra. E quero dizer para os irmãos, a minha fraqueza, a sua fraqueza, toda a nossa fragilidade, se não tivermos, ou se não usarmos a oração e a arma que é a palavra de Deus, nós indubitavelmente seremos vencidos, seremos fracassados, seremos derrotados.
no dizer popular, na gíria popular, o diabo dá uma rasteira. Se desprova de oração, se desprova da palavra para ver se você não vai estar vulneravelmente à mercê das tentações que o diabo vai lançar contra você. Observe, irmãos, que nessa passagem Jesus usou a arma maior que nós temos. Ele estava em oração, mas ele usou também a palavra. Seja qual for a tentação que estiver batendo na porta do seu coração, seja qual for a área da sua vida, moral, sentimental. Quando eu digo sentimental, eu estou falando de ressentimentos. Há pessoas que facilmente conseguem alimentar em suas mentes, em seus corações, sentimento de ódio, raiz de amargura, ressentimentos, vingança, ciúme, inveja, facilmente. O diabo consegue colocar essa sementezinha no seu coração, daqui a pouco você está com o coração inchado. O diabo conseguiu prevalecer no seu coração, alimentando esse ressentimento. Então não pense que é somente matar, roubar, adulterar, se prostituir, que é pecado. Satanás, ele sabe qual é o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe que alguns aqui são facilmente induzidos, levados a guardar uma mágoazinha no seu coração contra uma ofensa, contra uma palavra que alguém tenha dito contra você, e você vai passar dias, semanas, meses e até anos guardando aquela mágoa no seu coração. Vença com a palavra, em oração. Por exemplo, o apóstolo São Paulo escrevendo na carta aos Filipenses, falando sobre ressentimentos ou sentimentos que alguns facilmente podem ser tentados e alimentar nos seus corações. Olha o que a palavra de Deus nos diz, no capítulo 4, Paulo escrevendo sobre esse aspecto: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo o que fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, bem assim toda malícia. Então Paulo está falando aqui aos Efésios, no capítulo 4, versos 25, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então ele está falando de sentimentos ou ressentimentos que muitas vezes nós facilmente guardamos em nosso coração. Você pode estar cobertado de razão. Esta semana eu estava falando com uma determinada pessoa, não vou dizer o nome nem o fato para não despertar curiosidade, mas eu estava dizendo, aliás, a pessoa estava tão revoltada da vida, disse: eu desejo que aquela pessoa morra e aconteça um bocado de desgraça. Eu disse: olha, tem um ditado popular que diz: Deus te dê em dobro tudo que me desejares. Aí a pessoa parou um pouquinho, depois disse: pastor, o senhor tem razão. Quase que eu ia dizer o nome da pessoa. Tem razão. Realmente é para perdoar, realmente é para não guardar essa mágoa. Estava com razão, a pessoa estava com razão. Mas eu digo, não é assim, não é por aí. O que é que diz a palavra de Deus? A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Eu digo, olha, coloca nas mãos de Deus, não desejo mal a essa pessoa, entrega nas mãos de Deus. Ele sabe fazer a justiça como é para ser feita. Então, meus irmãos, a tentação muitas vezes vem até nessa área. Não pense que é só você roubar, mentir, defraudar, adulterar. Não, isso tudo é pecado, são tentações que nós sofremos na área sexual, mas na área sentimental também nós sofremos uma gama de tentações. Mesmo às vezes estamos acobertados de razão. Então Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas aí o diabo ele veio com a outra investida. Nós vemos aqui nos versículos seguintes, principalmente no versículo 5, 6 e 7, ele veio com a segunda proposta. E elevando
mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Ele não tem patavina, ele não tem nada. Aí ele teve o atrevimento, teve a ousadia de chegar para Jesus e disse: olha, tudo se foi me dado, tudo me foi entregue. Eu sou dono de tudo isso, e eu vou te dar tudo isso, e as glórias e os reinos deste mundo, se prostrado tu me adorares. Ele simplesmente estava faltando. Aliás, ele é o pai da mentira, ele não estava falando a verdade. Salmo 24, versículo 1 diz o seguinte: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Satanás não tem nada. Eu só tenho que agradecer a você que esteve conosco e desejamos a todos um dia abençoado e até amanhã.